Mas se nós lermos a Bíblia inteira, nós vamos ver uma igreja que sempre chamou por amor. Uma igreja que sempre chamou, que sempre fez um pedido para Deus. E Saul, Saul, pedido foste a Deus. Saul, Saul. Se nós olharmos a igreja que Jesus construiu, nós nunca vamos ver uma igreja orando para Deus matar os perseguidores. Jesus ensinando a matar quem perseguia. Jesus ensinando, vai lá e passa a espada. Jesus não ensinava isso. A igreja que Jesus formou, a igreja que foi discipulada por Jesus, a igreja que Jesus criou ali, com seus discípulos, com aquele povo, era uma igreja que, se te baterem uma face, ofereça a outra. E Deus colocou no meu coração, quando aquele povo ia orar pelos seus perseguidores e tal, eu fiquei imaginando a igreja orando: Jesus, Senhor meu Deus, salva quem nos persegue, salva quem está nos perseguindo. Você consegue imaginar a igreja que foi discipulada por Jesus, orando pelos inimigos e dizendo: Jesus, dá vida para o meu inimigo? Porque foi isso que Jesus ensinou. Foi amar o nosso inimigo. E aí eu como experiência minha, eu comecei a entender que a oração, ela tem um poder tão grande que a melhor coisa para a gente amar o irmão que a gente considera como inimigo da gente é orar. A oração faz a gente amar. Quando a gente ora por alguém que nos persegue, por alguém que é nosso inimigo, a gente esquece da raiva, do ódio, começa a amar a pessoa que nos persegue. E naquele momento tinha uma igreja que estava em oração, porque tinha um homem que perseguia elas. Então, Saul, pedido foste a Deus. E por que foi pedido? Pela igreja. Glória a Deus, aleluia. Então, é impossível a gente odiar quando a gente coloca em oração. É impossível a gente não amar quando a gente coloca em oração. Achei interessante a nossa brincadeira de amigo secreto, de amigo de oração. E alguns irmãos não gostaram da irmã que saiu, mas o que faz amar é a oração. E Deus trabalha da maneira dele. Então, você não gosta dela, não? Ora. Você não gosta dele, não? Ora. E você vai passar a amar essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus fala que Saul, o chamado, o pedido de Deus, pediu cartas para os sumos sacerdotes para que ele fosse até Damasco. Porque ele queria ali, Damasco era uma cidade que estava crescendo muito, a obra de Deus, e ele queria muito ir lá. Só que no meio do caminho, quando ele estava chegando à palavra de Deus, diz que ele aconteceu que chegando perto de Damasco, apareceu uma luz. E essa luz era o próprio Jesus, que veio ao seu encontro. No meio do caminho, quando
os perseguidores. A igreja falava de Jesus e isso incomodava os perseguidores. Só que qual é a diferença daquela igreja? Aquela igreja ela não só falava de Jesus, ela conversava com Jesus. Ela conversava com Deus. E esse é a principal chave da nossa vida. É quando nós conversamos com Deus. Quando nós expomos os nossos problemas, as nossas perseguições para Deus. A oração. A oração é a chave principal do princípio da igreja. A palavra de Deus diz que a igreja, quando se reunia para estar em oração, em constante oração. Então a igreja, em constante momento, estava em diálogo com Deus. Em constante momento, estava conversando com Deus. Glória a Deus. Então, Paulo, quando estava chegando perto de Damasco, se encontrou, teve um encontro com Jesus. E aí, quando as coisas começam a mudar, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando é o momento que nós vamos decidir e qual o caminho seguir, é quando nós temos esse encontro com Jesus. Só que a palavra de Deus diz que quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele se tirou no chão. E Paulo era um soldado. Paulo conhecia como se render quando um soldado é pego. Né? E nós temos que reconhecer que muitas das vezes estar no chão é porque nós precisamos ter esse encontro com Jesus. Porque muitas das vezes nós vamos estar no chão, machucados, feridos, morrendo, mas é Jesus que está nos encontrando. E aí muitas das vezes a gente fala assim, nós mesmos falamos assim, Jesus, mas que prova que eu estou passando, mas que tribulação que eu estou vivendo. Em vez disso a gente deveria dizer, Jesus, mas que chamado maravilhoso tem para mim. Oh Jesus, que presença maravilhosa que eu estou sentindo. Eu estou passando aqui no chão, estou rastejando, mas eu estou sentindo a tua presença. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando nós vemos que havia uma igreja que orava pedindo a Deus, nós vemos na nossa vida quantas vezes, né, nós oramos para Deus assim, Deus, o Senhor tem uma frase que a gente fala muito, consegue e leva. Quando a gente não tem jeito mais de falar, Deus, agora é só consertar e levar. Em vez de a gente falar assim, Deus, salva e usa. Né? A gente tem um caminho mais fácil. Mas aquela igreja, eu imagino que orava pelo seu perseguidor e Deus foi ao encontro dele. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Saulo perguntou, quem é, Senhor? E disse, Senhor Jesus, eu sou aquele que tu persegues. Glória a Deus. E eu vejo uma misericórdia muito grande na vida de Saulo. Mas eu vejo também que essa misericórdia na vida dele foi alcançada não pelo que ele queria, não pelo que ele fazia, ou porque Deus tinha chamado por ele, mas essa misericórdia foi alcançada através da vida e oração de outras pessoas. E como exemplo disso, eu quero lembrar daquela mulher que estava com a filha endemoniada e falava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher estava com a filha endemoniada, ela podia ter muito melhorado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, está endemoniada. Só que ela orava, Jesus,
para Deus ir lá e acabar com quem nos persegue. Só que a palavra de Deus fala, que nós somos a igreja de Jesus Cristo. E como igreja que Jesus Cristo foi criada e desenvolvida à base da oração, e não só a base da oração, mas a base do amor de Cristo. Quando ele diz: amai vossos inimigos, perdoai aqueles que vos perseguem, assim como eu vos perdoo. E essa é o que nós temos que entender. Que assim como Saulo teve uma vida passada de perseguição, mas Jesus se encontrou com ele, assim somos nós. Vivemos em pecado, andamos sobre o mundo, pisamos na lama, mas Jesus nos salvou. E essa mesma salvação que eu tive é a que eu quero que o meu próximo tenha. Essa mesma salvação que eu tive é a que eu quero que o meu perseguidor tenha. Essa é a igreja que Jesus Cristo criou. Essa é a igreja que Jesus Cristo quer. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Saulo estava lá, Jesus diz: levanta-te. Porque você pode até cair, mas quando Jesus chega, ele te põe de pé. Você pode até se prostrar, mas com Jesus dá para levantar. Glória a Deus, aleluia. E eu acho interessante que a palavra de Deus fala que Saulo estava perto de Damasco. E a palavra de Deus ainda fala que ele tinha enviado cartas pedindo para que ele fosse até lá. Então era um desejo dele ir até Damasco. Era um desejo dele, era o sonho dele, era o sonho meu, o sonho da senhora de ter alguma coisa. E era o desejo dele ir até Damasco. E ele pediu para isso. Mas no meio do caminho chegando, aí a gente se frustra. Porque eu estava alcançando a bênção, aí deu alguma coisa errada. Eu estava chegando
Você não precisa se preocupar, porque Ele te dirá o que convém você fazer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E assim somos nós, quando confiamos no que Jesus tem para a nossa vida. Quando nós confiamos no que Jesus quer para nós. Quando nós entendemos que mais que chamados, nós somos pedidos. Nós somos pedidos a Deus. Quantas das vezes nós vemos aqui, vou dar um exemplo do Ramon é ali. Nós vemos aqui o Ramon louvando, o Ramon adorando, o Ramon pregando. E a gente, Deus, queria tanto que nessa noite o Ramon cantasse. Aleluia! Deus, queria tanto que essa noite a pregação fosse feita pelo Ramon. Foi um pedido a Deus. E eu tenho certeza que seja do seu pai ou da sua mãe, seja do pastor, você é um pedido, é uma oração para Deus. Você chega no céu dos outros de Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele tem me chamado uma história para escrever. Eu estava vendo a Eduardo voltando para a igreja. E na hora deu uma alegria muito grande, apesar de eu não ter vindo no culto. E Deus colocou no meu coração assim: que história nós queremos contar? Quem eu quero ser na história? Eu quero ser como aquela mulher de Ló, que se transformou em sal ao olhar para trás. Eu quero ser como Pedro, que mesmo errando, negando, ele conseguiu um perdão de Deus real e conseguiu mudar a história dele. E assim somos nós, irmãos, nesta manhã. Que Deus possa falar no seu coração assim como Ele falou no meu. Esse culto dessa manhã eu senti uma presença muito grande do Senhor. Glória a Deus. Eu chorei. E olha, irmãos, que eu gostava muito de maquiagem, muito mesmo. Só que toda vez que eu vinha na igreja, eu chorava. E a minha maquiagem borrava. E eu coloquei no meu coração: Senhor, eu me acho linda de maquiagem, mas eu vou todas as vezes sim, porque eu prefiro chorar na tua presença, porque eu prefiro me derramar e me prostrar diante de ti. Mas eu prefiro, Jesus, que o Senhor me levante todas as vezes que eu estiver prostrado, porque eu sei, Jesus, que com o Senhor eu chego onde eu necessito chegar. E que o Senhor fale no seu coração nesta manhã. Que o Senhor trabalhe no seu coração nesta manhã, para te dizer que Ele tem te chamado porque você foi pedido a Ele. Glória a Deus. Nós passamos por dificuldades. E nessas dificuldades eu só vi o que Deus fazia. Eu estava, esse exemplo da igreja, em oração, o pedido da igreja, quando eu li essa mensagem, eu falei: Senhor, mas o Senhor trabalha desse jeito, agora que eu estou entendendo. Eu estava tão angustiada de não conseguir fazer nada em
e Jesus